Carol Chagas foi demitida desse podcast. Mentira, eu vou defender a minha irmã. Eu vou defender a minha irmã. Vou defender a minha irmã. Minha irmã, ela é muito chata, tá na praia. Ela foi fazer uma audiência particular com a Iemanjá. E depois ela retorna e conta pra nós o que a Iemanjá mandou de recado pra gente. Bronzeando, matando as frieiras. Fala, macumbeiros e macumbeiras desse mundão de provas e expiações. Esse é o Macumbaria Cast, um podcast para falar e desmistificar este universo espiritualista. Aqui quem fala é a Senara Chagas. Aqui é Roger Guedes. E eu sou Aislan Fácil. E hoje nós não teremos a presença da Carol Chagas porque ela está numa audiência particular com Iemanjá na praia. Morram de inveja. Mentira! Tá lá só bebendo, comendo. Churrasqueão de noite. Bronzeada, amores. Bom, como a Carol não está aqui hoje, faremos só nós três mesmo, porque esse podcast não pode parar. A menos que nós quatro morramos aí. Nossa. A gente vai ter que fazer ele num centro espírita na próxima. Nossa. Bom, pessoal, no episódio de hoje nós vamos falar sobre orixás. Então vamos começar nossa série sobre orixás. E os orixás de hoje serão Oxalá e Oxumaré. Papai lindo. Fala, pessoal, no episódio de hoje nós vamos iniciar a nossa série sobre orixás. E os orixás que nós iremos iniciar serão Oxalá e Oxumaré. Meu papai lindo, maravilhoso. Galera, eu queria avisar o seguinte. A gente vai falar sobre os orixás, mas uma visão dentro da nossa casa, né? Nossa casa Amor e Caridade. Porque a gente sabe que tem muita coisa, diversas linhas divergentes dentro da Umbanda, também dentro do Candomblé, porque o Oxumaré, por exemplo, ele tem muito mais coisas dentro do Candomblé do que da Umbanda, propriamente dita. Então, assim, a gente vai estar passando uma visão do que a gente está conhecendo dos orixás, é claro, um histórico, mas o que a gente conhece deles até hoje. Lembrando que, como a gente falou nos episódios anteriores, aquela velha frase minha, se você não ouviu os episódios anteriores, deveria voltar lá. Ai. Uma vez. Vamos contabilizar nesse episódio. A nossa casa ela segue uma vertente um pouco diferente. Então, ao invés de 7 linhas, como é comum na Umbanda, nós temos 5 linhas, que seriam as 5 linhas elementais. Seria água, fogo, terra, ar e o 5º elemento, que seria a luz. Então, vocês vão entender agora, na divisão dos orixás, por que isso muda bastante os contextos, tá, pessoal? Hoje, por exemplo, nós teremos aqui um orixá do elemento luz, na verdade, o único orixá do elemento luz, que é o Oxalá, e teremos um orixá do elemento ar, que é o Xumaré. Algumas pessoas vão falar assim, mas determinado orixá é do elemento terra e fogo, não é só de um. Não, gente. Isso aí são vertentes de outras casas. A gente está falando sobre como a nossa casa funciona, como funcionam os ritos e cultos dentro da nossa casa. Portanto, essa questão de 5 linhas, provavelmente vocês vão achar só em casas onde tem esse agregamento do xamanismo igual é a nossa. Ok? Ok, doutora Aislan. Bom, vamos falar... Roginho, ok, Roginho? Ok. Bom, então, para vocês entenderem como será a nossa dinâmica, nós vamos falar sobre o orixá, um pouco da sua história, vamos falar um pouquinho de parte de ritualística desse orixá, vamos contar bastante sobre as características dos filhos desse orixá, ou seja, a pessoinha que tem ele como pai ou como mãe. Lembrando que quando a gente fala aí de filhos de orixá, pessoal, a gente já explicou no episódio da Umbanda Nossa Casa a diferença. A nossa casa ela trabalha com pai e mãe, ou seja, tem 2 orixás, né? Um orixá pai e um orixá mãe, e um orixá padrinho ou madrinha. Só que o orixá padrinho ou madrinha, ele não vai interferir na sua personalidade, sim no seu desenvolvimento mediúnico. Por isso, nós não faremos aqui a comparação muito forte com a parte de desenvolvimento mediúnico. Vamos focar mais na parte de personalidade. Mas também vou falar do desenvolvimento mediúnico. E nós também falaremos um pouquinho sobre o contexto de você ter ele como na função de pai ou mãe. Lembrando que vocês têm que entender que a junção do pai e a mãe é que dá muitos fatores de personalidade daquele sujeitinho. Não é só o pai. Por exemplo, a Sinara tem o Xumaré. Hoje, pegou pra criança. Calma, gente, vai voltar.
No próximo episódio. A Sinara tem Oxumaré como pai. Se vocês olharem todas as características de Oxumaré, embora 99,9% seja muito parecido com a Sinara, Calúnia. a outra parte ela contrapõe isso. Então assim, a parte dela da mãe Yansan também ela vai balancear algumas áreas, intensificar outras e colocar outras como divergentes. Então o que isso acontece? Ter o pai ou a mãe como orixá vai mostrar qual será a sua área da vida, onde você terá mais facilidade, a área que você terá mais dificuldade, métodos onde você funciona melhor, onde você funciona pior e tal. Isso porque antes de encarnar, quando nós temos aí o orixá, né, a energia desse orixá aplicada ao nosso espírito, é um pouco da onde a gente precisa trabalhar as nossas mazelas, ou seja, muitas vezes vai ser coisas que a gente deixou de fazer em encarnações anteriores. Por isso estamos regidos por esse orixá nessa encarnação. Bora, pessoal, para o nosso episódio de hoje, começando pelo Oxalá, que será o primeiro orixá, o orixá mais velho, portanto, justo a gente começar por ele. Epa, babá! Babá Oxalá, né? A saudação aí para Oxalá, né? Salve o pai, salve Oxalá. Então, solta o batuque! Bom, falando sobre Oxalá. Oxalá é o primeiro filho de Olorum. Olorum, né, como a gente disse nos episódios anteriores, ele é a representação do Deus maior dentro do panteão Yorubá. Então, Oxalá é o primeiro filho de Olorum, consequentemente, o orixá mais velho, conhecido também como o pai dos homens. Ele rege o trono da fé, ou seja, a palavra de ordem aí no elemento de Oxalá é a fé. Oxalá tem aí no sincretismo Jesus, né? Ele seria aí o que nós temos como Jesus. Por quê? Porque Oxalá, ele representa aquele que guiaria o homem, né? E na história do cristianismo, a gente tem aí Jesus como o guia, né? Aquele que vai guiar o homem para a evolução. Portanto, Oxalá tem aí esse sincretismo. Mas, né, pessoal, você sabe como é que é. O filho mais velho, aquele que veio primeiro, acha que é o reizinho da casa, né? Então, por ele ser mais velho, ele se tornou muito prepotente, muito exigente. Sendo assim, muito teimoso e muito perfeccionista. Vocês vão entender isso bastante na história que a gente vai contar aqui sobre Oxalá. A história dele é tipo... é muito isso mesmo. Porque assim, pessoal... Essa super confiança dele aí, nossa. Você falou sobre o sincretismo, né, que a gente faz com Jesus. Tem um livro das 7 linhas de Umbanda, de Rubens Saraceni, que é uma das vertentes da Umbanda, uma das sagrada. Ele aqui fala também que, além de Jesus Cristo, ele cita Apolo, Atom, Krishna, Buda e outros que são como se fosse os messias, né? Sabe, profeta, geralmente quem está dentro dessa linha de fé. O mensageiro, né? É que, assim, se a gente for falar, né, a gente está falando de um panteão iorubá, ou seja, assim como tem o panteão grego com os deuses gregos, o panteão romano com os deuses romanos, o hindu com o hindu, o panteão cristão com Jesus e os santos e tudo mais, a gente vai ter aqui, dentro desse panteão, as suas lendas, histórias, né, que falam um pouco sobre a vida deles. Assim como a gente tem no livro da Bíblia, né, diversas histórias da passagem de Jesus, a gente tem diversas histórias também da passagem dos orixás. Lembrando que orixás, né, eles são regentes de energia, então por muitas vezes vocês vão ver a gente falar aqui de tendências energéticas, de caminhos que eles costumam trazer nesse sentido, tá? Então vamos começar pelo nosso famoso, bom e velho Momento História. Bora lá! Bora lá! Eu vou falar da história de Oxalá e da criação aí do nosso planeta, dos homens. Como o Aislan disse, né? Oxalá foi o orixá mais velho, o primeiro filho de Olorum, e que foi confiado a ele a criação do nosso planeta. Olorum entregou o saco da criação para ele, né? Só que ele tinha uns certos ritos para seguir, para fazer esse ritual da criação. Só que duas características aí dos filhos de Oxalá, altivo e presunçoso. Ele achava que ele não precisava fazer essa oferenda.
Só que temos aí o Orixá Exu. Só um adendo, pessoal. Vocês vão ver que aqui, dentro da história, Exu é tratado como orixá. Mas como a gente disse para vocês, a nossa casa ele é uma entidade. Então tem essa divergência, porque algumas linhas vão tratá-lo como orixá e outras vão tratar eles como a entidade mensageira dos orixás. Nós, na nossa casa, ele é tratado como a entidade mensageira dos orixás. Mas aqui nas histórias ele aparece como orixá Exu, tá bom? É guardião do mundo, né? Do além. Sim, né? do mundo do além. Então, quando Oxalá teve que descer, né, pra cá para fazer essa criação, ele tinha que atravessar esse portão do além. Só que o Orixá Exu não gostou dessa falta de respeito dele acha que não tinha que fazer esses ritos, essa oferenda. E quando ele passou pelo portal para vir para o nosso planeta, Exu fez ele sentir uma sede muito grande, mas muito grande mesmo. Que para ele matar essa sede, ele só conseguiu fazer furando uma palmeira com o cajado dele, né, que chama Opachorô, aquele cajado de metal branco dele com o símbolo de um pássaro, certo? E quando ele furou, escorreu um líquido vermelho, né, que era vinho de palma. Ele ficou muito louco. Encheu o cabeção de vinho e dormiu. O seu irmão, Ododuá, que era o maior rival dele, roubou o saco de criação que o Olorum tinha dado para ele. E ainda foi contar pro pai dele Aguentou o irmão. do que tinha acontecido, da falta de responsabilidade. Resumindo, o cara roubou o saco, criou o mundo, ainda foi lá contou pro pai dela. Incompetente, seu filho não criou o mundo, eu tive que fazer. Então, depois disso, né, o Olorum fez a oferenda para criar o mundo, coroou o Ododuá como rei daqui da terra, né, o rei de Ifé, desculpem, que foi a primeira cidade que teve aqui no mundo. E depois disso, da criação, ao acordar, Oxalá foi falar com Olorum, né, e recebeu um castigo de que nunca mais ele ia poder beber vinho. E nem usar... bem merecido, né? Porque tá louco. E nem usar azeite de dendê mais. Aí, gente, ele ficou muito aborrecido, né? Porque, nossa, não pude criar o meu mundo. E ficou muito chateado. Fui teimoso. Né? Fui teimoso. Desobediente. Aí, Deus, como é bom demais, né? Deus é bom o tempo todo, ficou tocado com a frustração de Oxalá e permitiu ele a criar o homem a partir do barro. Aí foi aí que Oxalá foi pedir ajuda para Iabá Nanamburuque para realizar a tarefa e para poder Olorum soprar a vida nesses seres aí que ele criou com o barro, né? Então, pessoal, vocês entenderam aí que a teimosia ela é muito presente em Oxalá, né? Mas por conta de ser o mais velho, por conta de ser presunçoso. É ciúmes. Também. É um jeito de chamar a atenção. Eu acho que o ciúmes é mais do irmão dele, né? O Ododuá, ele era mais ciumento. Eu tô levando, tipo assim, questão de nós aqui seres humanos. Geralmente, quando você tá com ciúme, você faz as coisas pra chamar atenção. E às vezes essa teimosia dele era pra demonstrar um pouco, tipo, poxa, eu fui o primeiro e agora vem os outros e a minha atenção é compartilhada. Por mais que o outro tenha inveja dele, né, ele assim, eu tô compartilhando agora a atenção dos meus pais com uma porrada, porque se o Orixá sabe fazer, gente, é filho. Ele, é uma troca aí que eu vou te falar. Não é mesmo? Oxalá, então, ele deveria ter criado o mundo, né, e aí por teimosia, ele acabou perdendo a oportunidade de criar o mundo. E Olorum permitiu que ele criasse os seres humanos, né. Só que Oxalá, gente, a teimosia dele não parou por aí, né, Oxalá continuou sendo muito teimoso. Então, quando ele foi criar os seres humanos, ele tentou vários materiais, né, para se utilizar assim, para poder criar os seres humanos. Então, ele tentou de folha, ar, né, várias coisas assim, que ele tentou utilizar. E nada deu certo, porque quando ele levava o molde para o Olorum soprar a vida, essa vida não ficava nesse molde. Então, ele pede ajuda aí a Iabá Nanamburuque, né, a gente já falou que é uma orixá velha, né? Ela tem em seu campo de atuação sobre as águas paradas e sobre a lama. Ele pede ajuda a Nanã.
E Nanã oferece a ele o barro do seu reino, né? Para que ele pudesse criar o ser humano. E ele cria o ser humano com o barro de Nanã e funciona. O Olorum consegue soprar a vida sobre isso e essa humanidade é criada. Mas Nanã faz um trato muito específico com Olorum, né? E com Oxalá. De que quando a vida, ou seja, o sopro de Olorum deixasse a matéria o barro deveria ser devolvido para Nanã. E por isso, né, a cultura do enterro aí, ela também é muito justificada nesse processo, que é como se eu estivesse devolvendo o barro para Nanã, colocando ele de volta na terra. Igual a Bíblia, né? Do pó viemos do pó, retornaremos. Ao pé voltará. Ao pé vamos retornar. Mas é interessante a gente pensar nisso logo aqui no começo do podcast, o tanto que as coisas batem. Porque é uma história de uma outra religião, mas que tem o mesmo princípio, né? É barro. Tanto aqui, nas histórias de Orixá, do Orixá, quanto na Bíblia, por exemplo. Uhum. Eu não sei de outras, provavelmente deve ter alguma coisa que entre... Com certeza. Sim. Né, Algumas mitologias. isso, em comum. Mas eu já acho isso muito interessante, porque tem dúvida de ser ainda o mesmo Deus? É o mesmo Deus. São histórias diferentes, mas o princípio tá a mesma coisa. As histórias se repetem, né? E como elas se repetem dentro de uma grande vertente, assim, que acaba sendo muito parecida, você vê uma comunhão muito grande. É tipo aquela fala que a gente teve num dos outros episódios, né? Que Jesus apresenta de várias formas diferentes, né? Uhum. Tipo, Jesus cultuado no deserto, é Deus, né? Deus, Cultuado no deserto vai te apresentar de uma forma diferente. O que é nas matas vai, né? As cada culturas. segundo sua cultura, Sim. né? O meio vai te fazer entender Deus de uma forma diferente, né? Quem tá ali na mata vai falar, nossa, esse Deus é um Deus muito rico. Uhum. Ele é muito próspero, ele dá muita chuva, muito alimento, né? E quem tá no deserto fala assim, não, esse é um Deus um pouquinho mais rígido, né? Não tem muita água aqui, né? Tem mais calor, mas ele ainda está presente, né? Uhum. Então, assim, depende do meio também, que acontece com as religiões, né? Pessoal, existem muitas histórias sobre Oxalá, muitos mitos, muitas lendas, vocês podem pesquisar aí. A gente contou só essa da criação do homem do mundo, só para vocês terem uma noção aí, um pouquinho sobre da onde vai vir as características que a gente vai falar um pouquinho depois. Mas vocês podem pesquisar que tem muitos mitos, lendas bem legais aí sobre Oxalá e sobre as interações dos orixás, beleza? Então esse foi o nosso primeiro Momento História de hoje. Yay! Pessoal, a gente falou que o sincretismo é com Jesus, mas os baianos vão me xingar se eu não falar sobre isso, né? Porque na Bahia ele também tem o sincretismo com o Senhor do Bonfim. Então a festa do Senhor do Bonfim, a lavagem escudada do Senhor do Bonfim, é tudo um rito para Oxalá. Que chique. Por isso, da vestimenta branca, dos vestidos rodados, das flores, tá? Isso aí são todos ritos que são feitos para Oxalá, tá? Esse processo, né, eles acontecem aí desde o dia 6 de janeiro, né, que é o dia de Reis, ao dia 19 de janeiro, né, que é o dia maravilhoso, um dia assim, nascem pessoas importantes, lindas, maravilhosas como eu. Meu Deus! Tenho certeza que minha filha achava zoando. Não, porque dia 20 é dia de Oxóssi, eu nasci nas últimas 2 horas do dia 19, então quase chegando ali. Eu nasci antes pra chegar pronto na festa de papai, entendeu? Vai. Bom, pessoal. Bom, já que a gente falou um pouquinho de cores, né? Quais são as cores de Oxalá? Branco. Nossa, eu ia responder branco. As Branco, cores de gente, Oxalá não tem é outra, branco. Assim. Oxalá vai ser sempre representado de branco por conta dessa pureza, por conta do tempo, por conta da idade. Mas vocês vão ouvir muito sobre 2 vertentes aí de Oxalá, tá? Que é o Oxalufã E e o Oxaguian. Oxaguian, que é ele velho e ele novo, tá? O que acontece, pessoal? A gente trata apenas como Oxalá dentro da nossa casa, assim como a gente vai falar de Ogoloaê, Iomolu, tá? E Chapanã. Porque o que acontece? Isso aí são fases do orixá, né? E aí tem características específicas em cada fase.
A gente entende que o médium, a pessoa que tiver sobre essa energia, também vai passar na fase de Oxalufã e na fase de Oxaguian. Então é mais fácil a gente tratar o orixá como um todo, né? Porque não vai ser a idade que vai definir isso, e sim a maturidade. Então tem o orixá novo e o orixá velho, que dá algumas diferenças. Também a gente tem que falar um pouquinho agora sobre a ritualística em torno de Oxalá. O Oxalá, ele é sempre invocado, ele é sempre trazido aí quando você está precisando instaurar dentro da palavra de lei o campo da fé, né? Trazer o campo da fé mais para perto, ressaltar o campo da fé, o campo da luz, né? A energia da luz, do elemento luz. A gente traz aí Oxalá, suas falanges e tudo mais para perto. A gente não vai entrar a fundo em entidades hoje, na verdade, a gente nem vai mencionar as entidades hoje, porque depois da série de orixás, a gente vai falar sobre a série de entidades, e aí a gente fala sobre as entidades de cada orixá também, tá? Então, como a gente falou que a cor é o branco, é justamente por conta desse remeter à paz, a esse processo aí de fé e paz, que geralmente vem a cor branca na nossa cabeça. A saudação, como vocês perceberam que o Roginho fez no começo, é Epá Babá, que significa uma admiração honrosa à presença do Pai. Como você disse do campo da fé, né? Que ele trabalha aí. Ele é muito requisitado, né? Quando a gente está passando por momentos de angústia e de paciência. É ele aí que atende a gente nesses momentos. Porque ele que tem o poder sobre a cabeça da gente em si, né? A parte sentimental. Ele é o grande pacificador, né? Sim. Ele que traz aí essa paz. Por mais que ele seja teimoso, ele que traz esse campo da paz por conta da idade, da sabedoria, né? O orixá mais velho. Queria adicionar para vocês aqui, continuando aqui no livro do Rubi Saraceni, que eu gosto bastante desse livro porque ele dá, né, ele abre a mente da gente, né? Ele coloca aqui que o Oxalá manifesta-se no íntimo de cada um, o seu tempo. Ele também vai vibrar no chakra coronal, que é a mente, e que ele pode ser cultuado em todos os lugares. Então, assim, acho que explica bastante o que a gente já vem falando desse orixá. O verso é o seguinte, os versos são o seguinte: afinal, a fé sem o amor é egoísta, sem o conhecimento é limitada, sem a justiça é parcialista, sem a lei é desordenada, sem o saber é estagnante e sem geração é estéril. Eu achei isso muito bonito porque, segundo ele, Oxalá, mesmo vindo nessa linha da cristalina da fé, ele irradia nas outras, né? Então, assim, a gente pode até levar para nossa casa. Ele, como o elemento luz, né? A luz só se forma com as outras quatro, com os outros 4 elementos. Então, eu achei esse versinho bem bonito e explica muito o que ele é. Ele é, né, junção de todos. É legal você falar sobre isso, Cia, até para o pessoal entender, né? Nós falamos que existem 5 elementos, né? Mas nós temos apenas 4 anciões. Por que nós temos apenas 4 anciões? Por que não tem um ancião do elemento luz? Muita prepotência. Porque o elemento luz, ele nunca vai ser materializado, ele nunca vai ser invocado, ele nunca vai ser trazido, porque ele é a comunhão em perfeito equilíbrio dos outros 4 elementos. Na nossa casa, para que o elemento fé esteja presente, esteja, né, ali sempre podendo ser cultuado, os outros 4 elementos, ou seja, os outros 4 anciões, eles precisam estar em perfeita harmonia. O trabalho dentro de todos os orixás e todos os elementos tem que estar sendo muito bem feito, e assim o 4º elemento ele será, né, o 5º elemento, perdão, ele será concluído e trazido para dentro da casa. Então por isso que fala que ele está em todos os lugares, porque ele é a comunhão dentro do equilíbrio de tudo. E só uma curiosidade, o nome do Oxalá significa tomara, que Deus queira, assim seja. Então, por isso que muitas vezes a pessoa fala, tipo assim, Inxalá, é quase isso. Eu vou no médico e espero que esteja tudo bem, Oxalá. Isso é muito comum dentro do povo de Axé, no povo mais dentro do rito. Por conta disso, significa que assim seja, que Deus queira, então é bem interessante. Legal. Mas, vamos para a parte que todo mundo quer saber, que é quais são as características dos filhos de Oxalá. Porque acho que todo mundo, quem não sabe quem são seus pais e mães, vai ouvir essa série muito a fundo, só para saber quais são as características. Então vamos lá. Antes de a gente falar das características, pessoal, entendam que isso aqui não é uma pré-definição. Você não nasce ali com um preset, né? Vou fazer o download do preset aqui e você é só isso. Não. Isso aqui, diferente de signos, né, como a gente falou, são as áreas onde você vai ter que trabalhar.
tanto em constância quanto em superação, tá? Então vamos começar com as características de Oxalá. Eles são sábios, né? E não guardam rancor. Por quê? Porque eles entendem que sentimentos ruins levam para a própria ruína. Então, assim, como Oxalá é um orixá mais velho, ele já passou por muita coisa, ele tem muito tempo de existência. A gente sabe que tempo também é um grande indicativo aí de sabedoria, embora nem sempre. Há ressalvas, tá? Eles entendem, né? Os filhos de Oxalá têm uma tendência a não guardar rancor. Porque eles não têm por ser um orixá pacificador, né? Então eles não têm uma tendência a guardar esse rancor. Diferente de outros orixás. Eu com certeza já era não dá. Quando a gente fala de orixá pacificador, a gente obviamente vai pensar em calma, em tranquilidade. E realmente, os filhos de Oxalá, eles têm uma capacidade, né, de trabalhar dentro disso. São amáveis, mas não tentem enganados. Né? Por quê? Porque eles não são passados para trás. Os filhos de Oxalá, eles têm uma tendência a não serem passados para trás. Porque como o Oxalá é um orixá velho, da sabedoria, curtido, experiente, ele pode até naquele momento ele ser passado para trás, mas isso vai vir à tona. Então, eles têm uma tendência muito grande, inclusive as entidades de Oxalá têm uma tendência muito grande na intuição de trazer isso aí à tona, trazer as verdades à tona. Então, os filhos de Oxalá acabam sabendo, é aquele velho ditado, né? O que eu não sei, o vento me conta. Né? Nem sempre é o vento. A Pombagira me conta tudo. Tenta me enganar, sabe? A Pombagira conta tudo isso. Como a gente disse, Oxalá é um orixá velho. Então ele se tornou muito perfeccionista e acaba exigindo o mesmo dos outros, o que é um grande ponto negativo, entre aspas, dos filhos de Oxalá. Porque eles têm uma tendência a ser perfeccionistas, mas só ser perfeccionista não basta. Ele vai exigir que o outro também seja. Assim. Puro virginiano. Basicamente. Ele vai exigir que o outro faça tudo perfeito, que o outro também esteja na mesma linha ali de organização que ele ali, para que seja tudo perfeito. E a gente sabe que perfeição é um conceito muito distante, né? Então é difícil. Difícil. Né? Ele tem paciência para analisar, né, qualquer situação. Sendo equilibrado, assertivo em suas escolhas. Então, os filhos de Oxalá tem uma tendência a analisar bem o que ele vai fazer, pensar bem, até por esse perfeccionismo. Eles não gostam muito de errar, tem uma dificuldade muito grande com o erro, né, por consequência. Eles são curiosos, né? Tipo assim, eu acho que a curiosidade deles é justamente por causa desse fato de gostar que é tudo muito certinho, né? É tipo assim, vou vasculhar tudo pra dar o tiro certeiro nas coisas. Mas aí, diferente aí, dos orixás do elemento ar, é uma curiosidade sem ação. Eles são muito curiosos de querer saber sobre, mas eles só vão agir quando eles tiverem certeza do que eles têm que fazer. Né? Eles demonstram um amadurecimento desde cedo. Sabe aquelas pessoas que são jovens, mas tem a alma de velho, gente? Assim, aquela pessoa que você tem uma maturidade de velho, assim, aquela pessoa que já demonstra muita sabedoria, muita maturidade, tem rugas espirituais ali. Internas. Precisa quase fazer um botox de tanto. Mas eles têm essa tendência de amadurecer muito cedo, amadurecer muito rápido. Eu li, eles chamam isso de uma aura de autoridade, sabe? Tipo, eles já vêm com esse poder, com essa presença. E realmente eles são muito notados nos locais que eles frequentam por causa desse peso. Não, dessa característica. Que eles têm um dom já de palavra, de conhecimento. Então, tipo assim, eles aparecem muito onde eles estão. Vida, né? Isso, por ser essa qualidade de ser sábio, isso tem peso. E parece que você já é mais velho. Né? Sabedoria, que já é vinculado com experiência, que já é vinculado com você ser mais velho. E acho que isso também ele vai refletir, né, muito no fato de ser teimoso. Porque teimosia é o principal fator dos filhos de Oxalá. Isso aqui é notável. Eles são muito teimosos. Eles acham que sempre estão certos. Costumam fugir de problema que não acham importante, sabe? Sabe, tipo, se não é importante pra mim, eu não vou lidar. Então, Oxalá, assim, essa teimosia, esse achar que tá muito certo... Vai me afetar? Então, tchau. Eles não perdem... Eu vou atacar. Eles não perdem tempo, né? Isso que é legal, assim,
que é notável. Mas uma coisa que eu acho legal é que eles não entram nessas coisas de problemas à toa, mas quando se fala de problemas aí com pessoas sendo injustiçadas, oprimidas ou pessoas fracas aí, eles são bem protetores nesses momentos mesmo. É legal vocês vão perceber que é diferente de outros orixás que a gente vai falar, como Ogum ou Xangô, que eles vão falar do cumprimento da lei. Esse aqui, o Oxalá, não. Ele é o que acalenta o que foi injustiçado, tá? Uhum. Ele não vai fazer justiça, ele vai acalentar aquele que foi injustiçado. Só voltando um pouquinho na teimosia, porque eu acho que a gente tem que reprisar esse ponto, ênfase, né? Essa teimosia, ela vem muitas vezes desse amadurecimento muito rápido. Uhum. Então, às vezes ele acha que por ele ser mais maduro, ele consequentemente tem mais conhecimento, o que não é real. Mas eles têm essa tendência a serem cabeças duras, assim, com vontade, sabe? Aquele de pessoa que, olha, eles não brigam, mas eles argumentam até o último argumento possível. Pra provar que estão certo. Mesmo que esteja errado, depois tem que voltar e falar, você estava certo. Mas, sempre vai haver o mas. Água mole em pedra dura. Uma hora a água acaba. Ai, Jesus. Errou. Consequentemente, né, por essa maturidade, eles são líderes natos. Eles têm uma tendência a assumir lideranças muito rápido. Nossa, Só que isso cria um pouco de conflito, né? Porque se eles acham que sempre tá certo e assumem liderança, isso vai gerar conflitinhos aí. Porque o bom líder escuta, né, gente? Sim. Ele é muito comunicativo e adora uma discussão. Não uma discussão de briga, mas argumentar. Assim, enquanto você vem com 3 argumentos, ele traz um caminhão-pipa ali, vai descarregar, né? Argumenta. Eu sou facilmente derrotada por um filho de Oxalá, porque, nossa, eu não consigo argumentar. Sou péssima, meu Deus. Bom, eles são muito apegados, tem uma tendência a ser muito apegado também à família, né? E a querer muito proteger a família, justamente porque o Oxalá é o mais velho, então ele foi a família, né, por muito tempo. Então ele tem esse vínculo muito grande com a família. Eles são muito guerreiros, são geniosos, que a gente já falou bastante, né? Eles são românticos também. Oi? Por incrível que pareça, essa teimosia também, ela vem ali no romance. Eu vou ser romântico, sim! Esse romancismo, óbvio que ele vai vir dentro de todas essas características. Nossa. Nossa, nosso amor tem que ser perfeito. Olha, porque eu quero. Não tem comigo. Nossa, cara. Olha, eu trouxe rosas vermelhas pra você, mas eu gosto de branca. Não gosta não, você gosta de vermelha. Toma, flor! Pá! Vai aceitar? Sim. Vai aceitar sim. Vai namorar comigo sim, aquele meme, né? Vai namorar comigo. Vai namorar comigo sim. Eles são simpáticos e engraçados. Porque, gente, assim, mas não tá colando essa coisa, pessoal, eles tem uma coisa que é interna e uma coisa que é externa, né? A gente tá falando de características internas, mas assim, eles em relações, eles são muito simpáticos e engraçados. Mas tem um grande porém. Eles não gostam de pessoas novas. Então, tipo assim, eles... Não entra na panelinha. Eles gostam dos velhos amigos, das pessoas que já têm. Eles não têm uma tendência tipo, vamos lá na festa, vai estar eu, Sinara, Roginho, e eu vou te apresentar uma pessoa nova. Aí fala, não vou. Não. Pessoa nova? Não pode ser só nós, não. A gente que já tá aqui, a gente que já se conhece. Entendeu? Ele não vai... Pra quê? Gente nova pra quê? Pode chamar o fulano? Bom, eles são grandes conselheiros pros amigos, né? Por eles terem esse amadurecimento, por ter essa alma velha aí, né? Eles são muito conselheiros pros amigos. ênfase no para os amigos. Não vai ser para estranhos, não vai ser para pessoas que eles não conhecem. É pros amigos mesmo. Mas tem que ser, né? Eles têm tendência a fazer amigos duradouros, né? Por conta disso. Por não gostar de novos amigos. Tem que durar. Imagina, tá louco? Já não gosta de conhecer gente nova, deve ficar desfazendo. Assim, não é que eles... Não é que eles não gostem de conhecer pessoas novas, é que eles são muito desconfiados com pessoas novas. Então eles vão demorar para ter essa abertura para as pessoas. Um ponto muito legal, assim, e que eu acho que acaba ficando muito notável no campo do trabalho, é que eles buscam reconhecimento pelo que fazem, né? E eles querem ser notados pelas suas obras. Mas eles nunca vão falar.
Tá? Eles nunca vão assumir isso. O filho Oxalá não vai assumir que busca reconhecimento. Mas quer ser reconhecido sim, entendeu? Ele quer que suas obras sejam notadas sim. Na minha cabeça. Eles não gostam de desordem por conta de ser o Perfeccionista. Eu não quero, mas você viu o que eu fiz? É tipo isso, sabe? Nossa, eu não quero ficar falando. Eles não gostam muito de desordem, tá? De falação, de bagunça, assim, não é uma coisa que eles vão ser muito atrativos, né? Eles são muito apaziguadores, pacificadores, né? É difícil tirar eles do sério, mas não queira tirar eles do sério. Por serem, assim, muito calmos e analíticos, né? Mas nem sempre. Eu sou calmo e analítico, mas nem sempre. Porque, assim, aquele velho ditado, né? A pessoa que é muito calma e tal, quando você consegue, se você fizer muito esforço tirar ela do sério, você vai ter que aguentar um rajadão. Né? Porque, assim, a pessoa que é muito calma, quando ela estoura, é aquele negócio. Eles são vaidosos, mas eles não externalizam isso, não é aquela vaidade natural. Ele gosta de estar naturalmente bem, entendeu? Eles não vão ser igual a Sinara que vai pintar o cabelo de azul. Nossa! Ou eu. Nossa, inclusive, gente, temos... eu tô quase pintando de vermelho, a tinta tá lá me chamando. Mas em compensação, tipo, o cabelo natural vai estar impecável. Entendeu? Às vezes uma luzinha, um negocinho ali mais sutil. Né? Eles não vão usar uma roupa extravagante, mas vai usar uma roupa simples, que seja bonita, maravilhosa, que vai ressaltar a sua beleza pessoal, assim, ele vai ser impecável dentro do básico, sabe? É aquele negócio. E nunca vai assumir que ele é vaidoso. Dentro do branco. Ele nunca vai assumir que ele é vaidoso. Você se cuida? não, essa camiseta aqui de R$300 é básica. Eles são muito rabugentos, muito reclamões, sabe? Assim, quando eles estão pouco evoluídos, né? No processo, à medida que ele vai evoluindo, essa é uma característica que tende a assumir. Mas as crianças, os adolescentes, os jovens adultos de Oxalá são muito rabugentos, reclamam pra caramba. Os idosos de 15 anos. Os idosos de 15 anos, eles reclamam muito. Gente, vocês conhecem? Marquem aí nos comentários também, que vocês estão achando que é filho de Oxalá. Não, eu tô me... Mas assim, vamos fechar assim com chave de ouro, porque é o seguinte, eles são muito queridos por todos. Por quê? Eles perdoam fácil, são muito diplomáticos e eles têm essa tendência a serem muito fácil de lidar externamente. Não quer dizer que lá dentro não esteja um turbulhão, mas assim, eles por perdoar muito fácil, por ser muito diplomático, é muito fácil de lidar. Esse perdoar fácil não quer dizer que ele vai esquecer, né, gente? É diferente. Mas eles têm uma tendência a perdoar. Nossa, isso também tá muito cara de escorpião, né? cara. Até porque eles não deixam nada por dizer, né? Porque se eles vão te perdoar, mas não vai ter que desarmar tudo. Nós dois, como os escorpianos Sim, somos, eles estão com bastante característica de pessoa que é de escorpião. Nós somos assim. Demais. Bom, pessoal, esse foi o Orixá Oxalá. Comentem aí se vocês acharam alguém parecido com isso, né? Se tem algum amiguinho de vocês aí que tem bastante dessas características. E ouçam até os últimos orixás antes de querer saber quem é o papai de vocês. Eles vão ouvir todo mundo. Ou mamãe, né? Então, a gente vai agora encerrar esse primeiro bloco para começar o bloco de Oxumaré. Então, solta o tambor de transição. Bom, vamos para o segundo tópico de hoje, Oxumaré. Yeah! Arroba boi! Arroba boi, Bom, pessoal, nós vamos falar agora sobre o orixá Oxumaré, que é o orixá pai da Sinara. Yes! E aí eu vou deixar ela comentar lá nas características tudo que bate com ela, que é basicamente tudo menos um. Bom, deixa eu falar primeiro uma coisinha. Oxumaré ou Oxumaré, já começa assim, viu, gente? Tem gente que fala de um jeito e tem gente que fala de outro. Então, assim, se você tá achando que tá errado, não tá errado. Pode falar das duas formas. Oxumaré ou Oxumaré. Vocês fiquem à vontade. Ele é o primeiro filho de Nanã Mburuque, né? Então, a gente já sabe aí que Nanã teve alguns filhos, né? Com quem mesmo? Filho de Oxalá com Nanã Mburuque. De Oxalá com Nanã Mburuque. Tô falando que... Falei pra vocês que esse começa. Então, ele é o primeiro filho de Nanã Mburuque, com Oxalá. Lembrando que Nanã também teve aí o Nulu, né? E vou deixar um pouquinho na parte da história, vocês vão entender um pouquinho da diferença entre os dois. Ele era o mais belo dos orixás, então a beleza de Oxumaré, ela é muito radiante, ela veio assim, dentro do mundo dos orixás, ela é sempre muito falada, tá?
E justamente essa beleza dele é o que fez ele sofrer vários ataques aí dos outros orixás dentro de seus mitos, tá? Ele é simbolizado muitas vezes ou pela cobra ou pelo arco-íris, tá? Mas o seu símbolo principal é o arco-íris. O Oxumaré, ele é a dualidade pura, né? Ele é o orixá da dualidade. Então, tudo que for, por exemplo, macho, fêmea, homem, mulher, vida e morte, dia e noite, começo e fim, bem e mal, é simbolizado e trazido por Oxumaré. Então, ele é basicamente essa dualidade. Ele mostra a polaridade, ele mostra que tudo tem dois lados, duas vertentes, duas possibilidades. Você falou aquela hora sobre os elementos, né? Eu até queria comentar aquela hora, mas eu falei, não vou comentar agora não. Porque o Oxumaré, a gente fala que na nossa casa ele tá dentro do ar, né? Você fala, tem gente que pode falar que é de outros elementos. É o caso do Oxumaré. Ele, falando mais no candomblé, ele tá mais ligado com a terra e a água. Esses dois elementos aí. Só achei interessante avisar vocês como na nossa casa tem essa diferença. Sim. Na nossa casa, o Oxumaré ele é mais ligado com o elemento ar, por conta da sua atuação, da maneira como ele age, da maneira como ele... A função dele, como é da transformação das coisas, da passagem do tempo, isso é muito mais ligado dentro do elemento ar, em ação, do que do elemento água e terra. Então, por isso que nossa casa ele fica dentro do elemento ar, tá? Embora a gente vai achar diversas literaturas onde ele vai estar com água, terra e ar junto. Ele seria a mistura dos três elementos, né? Porque se for parar pra pensar, ele entra em contato com esses três elementos, né? Quando ele se forma num arco-íris, né? Quando ele vem até a terra e volta lá pro céu com a água. Ele também é muito ligado a riquezas e fortunas, embora a gente vai ouvir falar muito mais de Oxum nessa área do que de Oxumaré. E ao mesmo tempo a gente vai falar que a riqueza e fortuna está muito mais ligada com os elementais da terra do que com os elementais do ar. Mas o Oxumaré tem um pezão dentro dessa área também. Ele tem, assim, para mim, tem uma coisa muito legal dentro do Oxumaré, que ele traz o conceito e a energia da continuidade e da permanência. Então, assim, quando a gente fala da dualidade, a gente pensa muito em polaridade. 880, né? Bem e mal, dia e noite. Só que ele traz com ele também o conceito da continuidade e permanência, ou seja, o dia se tornando noite, o tempo que passa através disso, a mesma coisa de quando você faz as escolhas, ele sempre traz essa questão de que tudo tem uma continuidade, tem uma permanência, então as consequências, ele traz muito peso da consequência também nisso. Eu acho que isso também se explica no movimento de encerrar e abrir novos ciclos que ele traz, né? E a necessidade do movimento da transformação, né? Papum. Tem uma certa transição entre o que aconteceu e o que está para acontecer, né? Então, tanto é que um símbolo dele é a cobra comendo o próprio rabo. Que seria Ouroboros, né? Que a gente tem em diversas outras mitologias, inclusive, né? Então, eu acho que isso define bem. Tanto essa movimentação, essa continuidade que a gente está falando, a gente até pode falar, que eu li também sobre isso, que fala que se um dia o Oxumaré perder as forças, o mundo vai acabar. Porque o universo é a pura dinâmica, e é isso que ele traz. Ele também é representado como uma grande cobra em volta da Terra. Mantendo tudo junto. Mantendo tudo junto, e ele que faz os movimentos acontecerem. Rotação, translação e o movimento da própria Terra lá dentro. Diz que quando essa cobra se movimenta demais, é onde acontecem os terremotos, tsunamis. Chique. No sincretismo, ele é sincretizado aí com São Bartolomeu, né? As cores dele, a gente, óbvio, é o arco-íris, né? São as 7 cores do arco-íris, mas ele é muito representado dentro do amarelo e verde. Embora as 7 cores do arco-íris sejam as suas cores em si, né? Ele, a saudação, né, que a gente falou no comecinho, é a Roboboi, então a maneira como ele é saudado, né, dentro dos terreiros de Candomblé, Umbanda e qualquer outra vertente que cultua o orixá. O seu nome significa puramente arco-íris, né? O Oxumaré significa arco-íris. E a palavra de lei dele, como a gente disse, é o movimento. A palavra de lei de Oxumaré é movimento, que também é a palavra de lei do elemento ar. Então, por isso que combina muito, que ele entra muito dentro do elemento ar. Ele também é chamado de o grande deus do movimento. Sim. Ele também pode ser conhecido com este nome. Então, vamos lá para o nosso Momento História. Uhul!
vida triste. Da realidade, tem várias histórias de Oxumaré. E, inclusive, tem algumas que são até confusas. Então, eu vou contar a que eu mais gostei, né? Que é justamente essa dele ser filho de Nanã com Oxalá. Só que Nanã, nesse caso, ela já teve um filho antes. Ele não é o primeiro nessa história. Quem foi o primeiro foi o Umolu. E por ele ter nascido com Chagas, que a gente vai contar mais ainda quando for a hora do Umolu, que é o próximo episódio, Nanã abandonou ele. E aí, mas gente, não julgue Nanã, porque ela é de uma época onde isso era uma coisa habitual de se fazer. Se uma criança nascer com deficiência, eles abandonavam, infelizmente, acontecia. Mas né? não fiquem tristes que o Umolu não foi desamparado, ele foi adotado por Iemanjá. Né? Só que Nanã, coitada, ela fez isso e então ela ficou com uma praga, vamos assim dizer. Ela também teve um outro filho, que no caso é o Oxumaré agora, e ele nasceu muito bonito, porém sem perna e sem braço. E ela falou, poxa, ele é lindo, mas eu vou ter que abandonar ele também. Então ele, pra poder viver, assim, ele começou a rastejar. Então por isso que ele tem esse símbolo da cobra. Ele aprendeu a fazer tudo rastejando sobre a terra. E tem uma história que engloba nessa, que quando ele tá lá tentando viver, né? Quem adota ele é Iemanjá. Iemanjá adota ele, cuida dele e traz todo para ele conhecimento do mistério. Porque Oxumaré, ele detém conhecimento. Tem algumas histórias que ele também é considerado como um babalaô. E esse todo conhecimento veio quando Iemanjá cuidou dele. E uma coisa interessante que vai casar com a minha mamãe, que a gente também vai falar, que quando ele tava sem as pernas e sem os braços, quando ele rastejava, quem levava ele para um lugar por outro era Yansan em forma de coruja. Olha que fofa! Que chique. Olha que linda, Olha maravilhosa! Ajudando as pessoas na ascensão. Ele também ele recebia ajuda, porque ele era muito bonito e também ele tinha, né, esse conhecimento. Eu vou ter que contar uma historinha também, porque tem uma história que eu adoro. Qual? Pra vocês verem como qualquer outra mitologia, às vezes as histórias divergem, vai ter vários pontos de vista, né? Tem uma história onde ele é muito bonito, obviamente, mas aí ele não nasceu sem as pernas e os braços. Ele tá lá na fisionomia de homem, ele se vestia realmente muito bonito, como ele tinha o arco-íris, então ele tinha todas as cores, aquelas vestimentas, muitas pedras, né? Então ele era muito bonito. E Xangô queria essas vestimentas, essas coisas aí sobre que o Oxumaré tinha, né? Que o Oxumaré tinha ali como pertence. Aí Xangô convocou ele para uma audiência, que seria uma certa cilada para ele, né? E quando ele foi ser preso, ele rogou para Olorum, né, para ajudá-lo. E Olorum o transformou numa cobra, numa serpente, e aí ele fugiu de lá. Então, tem várias vertentes das mesmas histórias, isso, né? Mas ele sempre vai ter esse fator do arco-íris e esse fator da cobra nas mitologias relativas a ele. Então, quando ele ainda estava lá com Iemanjá, né, sendo cuidado, tudo certinho, ele aprendeu muita coisa. E Oxalá, ele teve uma doença na visão. E quem conseguiu curar Oxalá foi Oxumaré. E Oxalá falou assim, não, eu preciso que ele fique aqui comigo, eu não quero que ele saia do meu lado mais. Então levou Oxumaré lá pro castelo dele lá nos céus. Só que por Oxumaré ser bonito, ser sábio, ser lindo, maravilhoso, igual eu tô falando, ele ficou assim, eu vou te permitir que você vá à Terra, somente de 7 em 7 anos, tem esse ciclo. E quando ele vem pra Terra é quando ele vem em formato de arco-íris. Quando você vê um arco-íris, você tá sabendo que tá sendo a época de Oxumaré descer, pra poder visitar quem ele, né, gostava aqui na Terra. E nessa outra história que você falou de Xangô, quando ele ficou trabalhando, tem uma história que eles trabalham juntos. Ele fica levando a água da terra pro castelo de Xangô e devolvendo. Ele fica fazendo isso. E por ele carregar a água, na hora que ele fica levando vem a chuva, então o pessoal fala que ele traz a chuva. Porém não, ele é o caminho que a chuva faz. Se ele passou, a chuva tá vindo. Né? Então assim, tem muitas histórias em volta de Oxumaré, mas a gente pode ter certeza que ele foi uma pessoa assim, que ele tem muita sabedoria e ele queria cuidar das pessoas. Você pode perceber que todas as histórias ele sempre fez algo para alguém, né? E fora que ele tem um dom na vidência também. Tem certas casas que quem tem o pai de Oxumaré trabalha com búzios.
Isso aí é uma coisa bem interessante, vocês vão perceber que todos os filhos de Nanã são muito ligados com intuição e evidência, que é o Mulu, o Baloê, né? O Xumaré e Euá. São eles, que é a irmã de Xumaré também, irmã gêmea de Xumaré. Eles são muito ligados nesse campo da intuição e da evidência, né? Esses irmãozinhos aí, filhos de Nanã. Quem quer saber mais da história também dele, tem um canal no YouTube da Bia, TV Oxumaré, que ela fala um pouquinho dessa história que eu contei sobre ele ser cuidado de Iemanjá. E ela também fala que ele é o patrono da vidência, né? E que dentro do ser humano ele é representado como as veias e o intestino. O Oxumaré é tudo aquilo que se alonga, entendeu? Tudo que a chuva, por exemplo, na hora que ela cai, esse caminho da chuva, ela cai na terra, ele tem o poder de deixar as coisas produtivas e férteis. Então tudo que cresce, tudo que se alonga é o Oxumaré se estabelecendo, vamos assim dizer, né? E ele é muito inteligente, como a gente falou, e ele tem uma percepção do sobrenatural muito boa, ele é ótimo nisso. Gente, também dentro do candomblé, uma coisa que eu achei muito legal, colocado isso também como ciclos de 7 anos, toda terreiro, casa de candomblé, quando vai ter filho de Oxumaré, ele só pode se consagrar de 7 em 7 anos, não pode ter. Sabe? Então, assim, é uma coisa assim, que eles respeitam muito, é 7 anos, entendeu? Não tem como você falar, você é filho de Oxumaré e passar por um ritual, vamos assim dizer. O rito de passar. Tem que ser de 7 em 7 anos, que é esse momento que ele vem pra Terra. Muito legal, né? Bom, pessoal, esse foi o nosso Momento História. Uhul! Agora nós vamos falar daquela parte legal onde a gente fala das características dos filhos de Oxumaré. Lembrando que Sinara é filha de Oxumaré. Ela vem. Pessoal, espero que vocês estejam gostando da maneira descontraída que a gente está abordando esse tema, né? Brincando um pouquinho, porque vai ter muita divergência, existem diversas maneiras de se interpretar isso, e essa aqui é a nossa maneira, e pra gente é tudo sempre muito leve, então vai ser sempre bem descontraído dessa maneira, tá? Eu vou começar com uma característica de Oxumaré, que a Sinara é impecável em executar. Nossa, gente, tô até com medo. É a ironia. Nossa, que horror! Fofoqueira. Nossa, que horror! A ironia é uma característica aí dos filhos de Você acha? de Oxumaré. E é muito engraçado porque... Você tem certeza? Gente, a Sinara faz cada cara quando as pessoas falam algumas coisas que é o Oxumaré encarnado. Não participar. Eles Olha gostam de só! ficar sabendo. Nossa! Eles adoram ficar sabendo, participar ali, saber sobre fofocas e intrigas. Mentira não, verdade. Eu ainda falo com os meus antigos colegas de serviço, gente, cadê essa fofoca? Tô sem fofoca, pelo amor de Deus. Eu peço fofoca pro terror da esquina. Eu nem, pelo amor de Deus, me dá uma fofoca. Isso é verdade. Nem eu sabia dessa característica. E eles são muito atraentes e conquistadores, né? Por conta dessa beleza que o Oxumaré tem, que o Oxumaré traz. Então, o que era uma chaga para o Oxumaré, né? Ter que lidar com a beleza, os filhos... Não tem chagas. Os filhos de Oxumaré, né? Que nascem com isso, não são todos brincando. Eles vão ter essa questão de serem atraentes e conquistadores. Lembrando, pessoal, que... assim como qualquer outra definição, beleza é uma coisa relativa, né? Ela é o que está nos olhos de quem vê. Ai, o que a gente está falando aqui não é a beleza. Nós estamos dizendo que os filhos de Oxumaré eles são atraentes e conquistadores, ou seja, eles são magnéticos. Não é uma questão de beleza, é aquela questão de ser atrativo. As pessoas vão ficar ali impressionadas. Nossa, ele é feio, mas ele é tão legal. Alguma coisa vai atrair, né? Embora a beleza é muito presente também nos filhos de Oxumaré, tá? Mas também ele tem um ponto muito legal que ele acha que ele tem um reizinho na barriga. Mentira, não faz. O Oxumaré tem aí, os filhos de Oxumaré tem aí essa tendência do reizinho na barriga. Mentira. Sabe assim, eu sou importante, eu sou lindo, maravilhoso, leonino. Olhe pra mim, entendeu? É mais ou menos nesse sentido.
Os filhos de Oxumaré eles têm uma tendência a adorar se exibir, no sentido de excêntricos e extravagantes, tá? Mas isso não vai ser imperativo em toda a vida, ou seja, assim, alguns vão ter isso na área das roupas, outras em algumas atividades, como atividades circenses, que chamam a atenção. Alguma área da vida vai ter alguma coisa assim, desse sentido de que chama bastante atenção, de que é diferente, e que vai chamar a atenção por isso. Cabelos coloridos. Mas isso é verdade, porque assim, filho de Oxumaré não gosta de coisa muito rotineira, ele gosta de mudança, é atividade nova o tempo todo, é coisa que te desafia. Ele é assim, tudo que ele acha que ele já aprendeu com aquilo, ele muda. Pensa, não, beleza, eu já aprendi a fazer musculação, e agora? Ah, já aprendi a dançar, e agora? Ah, aprendi a cantar, e agora? Então é uma busca incessante de coisas novas, de estímulos novos, né? E aí, por que eu disse assim que ele adora se exibir, mas não é aquele negócio assim, tipo, muito Shazam, sabe? Porque eles são muito civilizados e refinados. Então, essas duas características, na hora que elas se juntam, ela torna ali uma exibição, né, um excêntrico, uma extravagância, só que refinada, bonita, contida, algo. Por isso que eu brinquei muito com o fato da se fazer a parte das artes circenses, porque é uma maneira muito refinada de você fazer uma atividade que é extremamente extravagante, porque o circo é algo muito extravagante, né? Mas ao mesmo tempo tem um requinte, Mas né? um requinte porque ele tá dentro da arte. Eu acho que também é quando pergunta. Porque assim, eu não saio falando, mas se Sim. alguém me pergunta, eu falo, nossa, Né? eu faço tal coisa. É um orgulhozinho que realmente me dá, porque é uma coisa que assim, nem eu sabia que eu poderia fazer. Então realmente tem isso. Próximo, vou comentar. Uma característica muito legal é o seguinte: os filhos de Oxumaré, eles têm uma tendência muito, muito grande a serem bondosos. Mas, quando eles são malvados, eles têm um nível de maldade que é um negócio assim que ninguém vai querer ver um filho de Oxumaré sendo malvado. Isso, daquelas... Né? Não, eu vou falar um pouco da história do Oxumaré aqui, que vai casar. O Oxumaré, ele tem, em certas liturgias, que ele é 6 meses humano e 6 meses a serpente. Não, 6 meses arco-íris e 6 meses a serpente. Então é bem isso. Quando ele tá na fase arco-íris dele, ele é uma beleza. Ele é essa, nossa, amor, paz, good vibes. Mas quando ele tá na fase de serpente, ninguém segura, sai de baixo. Tira porrada de bomba. Ele tem essa dualidade. Tanto é que o Oxumaré, o pessoal fala que os filhos têm muita tendência de ser bissexuais. Sim. Não que o Oxumaré seja homossexual, eles não falam isso. É que dentro dele ele tem as duas. Ele tem o feminino e o masculino dentro dele. É a dualidade. A dualidade. Isso, e aí tem isso também, nesse fato de ser, né, acontecer dos filhos ser... Terem atração dupla. Isso, pelos dois, né? Isso é muito interessante, muito porque legal. Eu conheci muitos filhos de Oxumaré que realmente eram bissexuais e é uma coisa bem intrínseca, mas não é uma coisa assim que seja regra. Não, por exemplo, eu não sou, gente. Inclusive... Será? Inclusive, por exemplo, essa questão da bissexualidade ela pode ser transformada também na questão do atrativo vestimenta. Por exemplo, a roupa masculina e feminina para eles não importa. Isso é verdade. O que é considerado atividade de menina não faz Isso diferença nenhuma para o filho de Oxumaré. Nossa. Mesmo que a sociedade fale muito, ele não tá nem aí. Nossa, eu vou até contar um caso. Quando eu estudava, eu usava uma mochila da Company preta, uma roupa preta. E aí uma prima minha virou e falou assim, nossa, por que você só usa roupa de homem, mochila de homem? Você tinha que ter uma mochila rosa. Aí eu... Tá, né, beleza. Porque eu sempre andei muito, sabe, diferente mesmo. Uhum. Só que eu ainda fui lá e comprei uma mochila rosa. Só que eu usei ela muito pouco, porque eu gostava era da Company. Que mochilão. Mochilão preto, sempre gostei. Assim, e isso é muito verdade. Porque assim, por mais que eu não seja, eu tenho certas coisas que, por exemplo, perfume de homem, certas atividades que mais assim, de homem eu acho mais legal. Isso é verdade. Então, essa dualidade é muito presente dentro dos filhos de Oxumaré também, né? Como se falou, né, que ele é o patrono aí da visão, então a intuição, a adivinhação e o famoso sexto sentido são incríveis dentro dos filhos de Oxumaré. Aí eu vou deixar a Sinara falar um pouquinho, porque os sonhos premonitórios das filhas são bem relevantes na história da mediunidade dela. Meus sonhos são umas coisas muito assim... Eu vou contar das minhas afilhadas, que eu acho que é um dos que mais me marcou.
Eu tava, uns 4 anos atrás, eu sonhei comigo mesma no neném, pedindo pra nascer. Olha, eu passei tipo num shopping, tava tipo os nenenzinhos assim, numa bancada, e o nenenzinho esticou os braços pra mim e falou assim, eu quero nascer. E aí eu peguei essa criança, que era eu mesma, um bebê, eu me reconheci. Falei, beleza, aí virei e acordei, opa, tem alguém grávida? Você tem uma família, tá grávida? Fui lá e descubro que a minha comadre, a Lília, tava grávida. Aí, no outro dia, foi um sonho atrás do outro. Eu sonhei de novo comigo numa casa, assim, casa de praia, e comigo, maiorzinha, no meu colo, assim, querendo ficar comigo e tal, falou sobre alguma coisa de nascer. Eu, Jesus, e agora? Alguém mais tá grávida. Foi um sonho um atrás do outro. De repente, a Lília fala, gente, eu tô grávida de 2. Eu, Jesus, uma é menina, eu tenho certeza, uma é menina. De repente, ela foi fazer o chá revelação, aí ela estourou, assim, ela e meu primo estouraram, assim, um balãozinho rosa. Uma menina, eu, acertei, meu sonho falou. De repente, ela, pá, estourou o segundo balão rosa também. Falei, eita, não acredito, mas são as duas. E depois eu recebi o convite de ser madrinha em consagração delas. Então, assim, é uma história que me marcou bastante. Tem outras, mas essa de curiosidade pra vocês é a que mais assim, eu gosto, porque significa muito pra mim eu ter sonhado com elas que fazem parte da minha vida, amo muito, então é bem legal. Eu acho que um outro ponto assim, que é bem legal e é bem marcante, e quem conhece a Si vai saber que esse ponto também faz muito parte da vida dela, é que eles vão de 8 a 80 assim, muito rápido. Nossa. A mudança, a renovação é constante, eles gostam desse movimento. A Sinara é engraçado que um dia ela chega no trabalho com o cabelo verde, no outro tava azul, no outro laranja, e quando não dá pra mudar mais o cabelo aí corta e troca. Então assim, é uma coisa assim que é muito presente por conta de Oxumaré não conseguir parar, né? O movimento é muito importante. Os quereres também, muda assim, tipo, nossa, eu quero tal coisa. Ai, nossa, eu quero outra. Nossa, não sei. Mas diferente de Oxalá que a gente falou, que o Oxalá é muito perfeccionista, então na hora que eles vão fazer uma coisa, eles têm que estar muito ciente. O filho de Oxumaré é tipo assim, ó, trocar o certo pelo duvidoso? Nossa, me chama que eu vou. Certo, é assim mesmo. Falou, nossa, você tá com certeza disso aí? Eu tô... Ah, mas vem cá, deixa eu te mostrar uma outra coisa. Legal, não tenho certeza? Eu vou. Eu vou ver só pra ver como é que é. Isso é verdade, gente. Isso é muito real, tipo, o certo pelo duvidoso me chama que eu vou. E eu vou mesmo, o pessoal sabe que eu sou louca, eu vou. Pode me fazer bem lá no... Assim, uma coisa que eu falo é, eu gosto muito de tentar, é por causa disso, eu acho. Depois que eu vou vendo que o tanto de Oxumaré que eu tenho em mim, né? Mas é porque eu fico com aquela coisa de, e se? E se não for, o que é que eu vou estar perdendo? Eu sei que aqui tá certo, mas vai que o que tá lá é mais certo do que tá aqui. Gente, é muito louco. É uma coisa assim, não dá pra explicar como que a minha cabeça funciona. É um negócio muito... É muito real oficial. O Oxumaré é um negócio que vai só mexendo, e fora o ar, né? Aí que entra o movimento. O elemento. E agora esse ruim, que também é uma característica da minha mãe. Nossa, inventou tudo. Gente, a Sinara tem o pai e a mãe no elemento ar. Vocês já imaginam a ventania que não é nisso aí, né? Nossa. Os filhos de Oxumaré, eles têm uma tendência também bem grande à ostentação. Justamente por conta desse vínculo muito grande com a beleza, esse vínculo muito das cores. Então eles têm uma tendência à ostentação. Essa tendência, ela pode ser uma característica marcante ou não dos filhos de Oxumaré, né? Quando a gente fala de tendência, a gente está falando que seja. Mas alguns filhos de Oxumaré vão gostar muito, por exemplo, de roupas de marca, de carros exuberantes, de estilo de vida exuberante. Mas, em contrapartida, existe uma outra polaridade também que eles têm, que é a generosidade. Eles são desprendidos demais de bem material. Então, assim, eles amam ter bens materiais, mas se for necessário, eles doam tudo. Eles se desfazem de tudo para ajudar o próximo. Então, essa generosidade, até essa questão do movimento, é muito presente, né? Eu acho que assim, como eu me movimento, eu quero ver todo mundo se movimentando também. Nossa, vamos! Sabe? Bora dizer, ai, nossa, eu não tô feliz fazendo tanta coisa. E aí? Você vai ficar não feliz aí até quanto tempo, né? Que é, inclusive, uma coisa que os filhos de Oxumaré não conseguem fazer. Eles precisam se movimentar, eles não conseguem ficar insatisfeitos num lugar assim, sendo que tem possibilidade de movimento. Independente se tem estabilidade ou não nesse movimento, ele vai se movimentar. Isso é tudo, gente. É religião, é amizade, é casa, é cidade. Assim, eu não sou tão extremista assim, mas, por exemplo, serviço,
cabelo, né? Corpo, essas coisas assim, é bem isso mesmo. Eles têm bastante paciência com os objetivos importantes da vida, mas eles não esperam, né? Eles vão buscar a todo custo realizar esse objetivo. Mesmo que demore a vida inteira, assim, o foco ele fica ali, entendeu? Tipo, um dia eu quero, sei lá, morar na praia. Ele pode não conseguir, mas qualquer passinho que ele puder dar agora, para que num dia ele consiga, ele vai fazer. Mesmo que isso demore. Então ele vai fazer tudo que ele puder. Né? São planos de curta e média distância que eles fazem, assim, né? Tipo, uma hora eles vão chegando. Eu acho que vocês perceberam que dualidade aqui é mato, né? Não, tipo assim, gente, é difícil. Realmente. Ser filho de Xumaré é difícil, não é fácil, não. Então, assim, acho que por eles terem serem cheios de energia, ser muito irônico, ser questionadores, assim, ele tem uma facilidade muito grande de fazer inimigo. Os filhos de Xumaré, assim, têm uma facilidade. Até porque eles também adoram cutucar, adoram desagradar, assim, os outros pra dar aquela provocadinha, a ironia reina. Eu vou me abster isso mesmo. Só aquela alfinetadinha ali, sabe? Aquelas cutucadinhas. Eu vou ficar em silêncio. Exercer meu direito de falar. Tudo que você dizer poderá e será utilizado contra você então, no tribunal. Eu não considero ninguém inimigo, é o contrário, vocês estão vendo, né? Se alguém não. É o contrário, vem de lá pra cá. É isso que tá falando, ele tem a capacidade de fazer inimigos, porque ele é muito irônico, é muito cheio de. Gente, o filho de Xumaré, ele não cutuca a onça com a vara curta. Ele cutuca, ele enrola, Nossa, ele taca a passa vara o dedo na orelha. curta, ele puxa o rabo. Desculpa, mas essa característica tá suprimida pela minha mãe, porque esse daí eu não sou, não. Eu não faço isso, não. Não faço, não. A ironia reina. Nossa, eu tô sendo verdadeira agora, viu, gente? Adoro. Tem um ponto muito em comum entre o Xumaré e Oxalá, que eles são muito desconfiados. Os filhos de Xumaré, eles são muito desconfiados. Mas é aquele negócio, eu sou desconfiado, mas eu não deixo de fazer, entendeu? Troca o certo do duvidoso? Sim! Até porque... Vou desconfiado? Vou! Entendeu? Mas não essa vai deixar. deixar. Que dá vontade mesmo deles fazerem. Sim. Tipo assim, não sei o que tem lá. Isso aí, sabe por quê? É por causa da cobra, serpente. Sim. Nós, os filhos de Oxumaré, a gente não consegue enxergar. Nós não enxergamos direito. Entendeu? E nós temos essa desconfiança por causa disso. A gente não consegue, então, e aí? Sim. E aí, né? O que vai acontecer? Tem essa característica bem forte mesmo. Mas assim, eu acho que talvez vocês estejam pensando, nossa, mas com isso tudo, com essa quantidade de energia, eles são extremamente espalhafatosos. Pelo contrário, gente, eles são muito tranquilos. Por natureza, assim, em essência, os filhos de Xumaré, eles são tranquilos. Eles se movimentam muito, eles fazem tudo, mas como a gente falou, dentro de uma naturalidade, assim, ele faz essa movimentação ser natural. Ele faz parte. Né? Pra ele isso tudo tá muito tranquilo. Só que o que ele tem de tranquilidade também, ele tem uma fascinação por coisas estranhas. Tipo, modas estranhas, coisas diferentes, sabe? Igual, por exemplo, pintar o cabelo de colorido, fazer arte circense. Estou usando exemplos da Sinara aqui pra vocês entenderem. Porque que essa questão das coisas diferentes, quando eu falo estranhos assim, é que vai ser estranho pra normalidade, pra maior parte da população. Eles adoram essas coisas assim que são diferentes. A palavra correta é diferente. Por exemplo. Música diferente. Ninguém gosta de Nome Del Rey direito, gente. Nossa, é chato pra caralho. Não é. Não fala assim, Delaninha. Eles têm uma tendência a gostar de bens materiais, mas é aquilo que eu falei, eles não têm problema nenhum em desfazer dele para ajudar o próximo. Então, assim, eles gostam, porque o Xumaré também trabalha no campo da riqueza, eles gostam de ter conforto, gostam de ter bens, mas não tem problema nenhum em se desfazer deles. Agora, pensa no povo apaixonado. É o povo de Xumaré. Só que tem um detalhe. Ele só consegue se apaixonar por quem tem a possibilidade de fazer ele crescer. Ou seja, uma pessoa que vai crescer junto com ele. Então, assim, muitas vezes, os filhos de Oxumaré são chamados de interesseiro porque eles têm uma tendência a se aproximar de pessoas que estão bem de vida, que conquistaram as coisas, mas não é que eles queiram usufruir disso, eles querem aprender com essas pessoas. É um incentivo, eles querem aprender como essas pessoas fizeram isso para eles poderem fazer. Só que em relacionamento, ele só vai se relacionar com pessoa que vai crescer junto com ele, ou que já tenha crescido e possa ensinar ele a crescer, ou que esteja no caminho de crescimento. Então, pessoas estagnadas com o filho de Oxumaré, não vai. Que não. Aqui não, filho. Viu, Roger?
Anotado. Hashtag fica a dica aí. Tem uma coisa muito legal, que os filhos de Oxumaré, eles têm um ar de mistério, né? Eles não expõem tudo. Então, por exemplo, você vai ver o Instagram ali do filho de Oxumaré, você vai ter poucas coisas de exposição de vida, assim, pessoal e tal. Você vai ver algumas dicas sobre o que ele faz, o que ele gosta, mas nunca uma coisa muito exposta. Então você não vai ver muito foto do jantar que o filho de Oxumaré foi. Você não vai ver muito a foto do prato que ele comeu, entendeu? Ele não tem essa exposição. Ele tem esse ar de mistério. Se vocês forem entrar no meu Insta, as fotos são muito de dias muito distantes um do outro. E é só quando, nossa, faz tanto tempo que eu não posto uma fotinha, eu vou postar, eles não têm essa tendência à exposição. Eles gostam muito da parte dos cultos e misticismo, assim. Eles são muito apaixonados por... Nossa, é bem forte. Tem uma tendência bem grande, assim, a parte do ocultismo, magia, misticismo. Na toa pombalita. Né? Por isso que as pessoas que têm essas características de Oxumaré, eles geralmente estão na Umbanda mesmo. É difícil você ver pessoas com características de Oxumaré em outras regiões, porque eles gostam muito dessa questão, magia. assim, de magia e tal. Sabe que uma coisa... Magia. Sabe uma coisa que eu preocupo muito? Gente, olha pra você ver. Olha como que as coisas vão chegando. Toda vez que eu conheço uma saga nova, eu sempre fico assim, lá vem, vai ter alguma nação, alguma espécie que vai estar indo pra extinção. Eu detesto esse negócio, assim, por que esse ser tá pra morrer? Igual o Senhor dos Anéis e os Elfos. Porque eles estão indo embora, eles têm que ficar. Ontem a gente tava assistindo a série A Roda do Tempo, a falar... as Aes Sedai lá, vai estar em extinção. Mas por quê? Por que tá matando? Por que tá matando o povo que tem magia? Mas que magia é essa? De onde que tá vindo? Isso é real. Eu sou muito interessada em coisas que eu achava que não existiam. Tipo, as fadas, gnomos, essas coisas assim que eu sempre... Nossa, acho tão legal, mas por que acabou? Cadê eles hoje? Cadê essa magia? O que aconteceu? Eu sou muito... Isso é muito... É muito dentro de mim mesmo, ninguém me ensinou não, quer dizer, se meu pai me ensinou sem eu saber. Gente, esse próximo tópico aqui, quando eu tava pensando que eu li isso aqui, eu vou até contar uma história da Sinara pra vocês sobre isso aqui. Ai, meu Deus. Mas os filhos de Oxumaré, eles têm uma grande tendência a terem problemas visuais, a ignorar isso de começo. Eu falei, aonde come? E só vai resolver isso na hora que já tá dando mais. Eu vou contar uma história pra vocês. A Sinara fazia uma função dentro da empresa, como todo mundo sabe, a Sinara ela trabalhou lá pra mim por um tempo, né? E dentro dessa função, ela tinha que olhar uma numeração ali pra poder juntar a nota fiscal com o CTE. E tinha muito erro de numeração. Até que um dia a Sinara vai lá, faz o óculos e nunca mais o erro aconteceu. Já vou contar, eu tava copiando nota, então você tem que pegar a nota junto com o outro documento, tem que bater os números. Toda vez sobrava o raio do documento. Aí meu amigo na época, meu amigo Willy, que trabalhava comigo, Willy, olha aqui pra mim, tá faltando tal coisa. Ele, peraí. Aí ele começava a mexer, achei. Nossa, alguma coisa tá acontecendo, não é possível. Eu descobri um e-mail de astigmatismo e hipermetropia. Nunca mais eu errei. E eu comecei a ser a mais rápida também. Acabou com o problema. Mas é porque a gente não enxerga isso literalmente. E aí tem um último ponto, assim, que eu acho que é muito legal e também é uma coisa que a Cassi também faz muito, que eu acho que é bem presente e que tem muito a ver, inclusive, com a mãe dela, que acho que os dois têm muito essa característica. Eu me sentindo exposta nesse podcast. Eu acho que todo mundo vai passar por isso, né? Ué, vamos falar sobre todos, né? Então, minha vez de chegar. A última característica que eu separei aqui é o seguinte: eles sempre acham que as pessoas estão fazendo tempestade em copo d'água. Eu acho que tudo tem um meio de chegar num consenso mais tranquilo. Eu acho que justamente por essa maleabilidade, esse movimento que até que a cobra faz, você consegue ir em lugares, acertar certos pontos que você pode ser mais tranquilo, né? Todo mundo, nossa, arruma umas brigaiadas que fica só rindo. Ai, meu Deus. Isso é muita verdade. Gente, outra coisa. O Xumaré, ele é arco-íris, né? A palavra Xumaré é o arco-íris. E antes mesmo de eu saber que eu era filha de Xumaré, eu tenho tatuado 7 chakras, que são das cores do arco-íris. Aí na hora que eu vi, eu falei, nossa, é por isso então que eu gosto tanto de cor, eu achei isso muito legal na hora que eu vi. Porque eu duvidei muito, né, primeiro. Falei, não sou filha de Xumaré não. Aí todo mundo, Sinara, eu acho que você é filha de Xumaré. Eu, não é não.
Aí de repente veio confirmação, eu olhei no meu pulso, por que eu duvidei? Por que eu tô duvidando? E vocês vão ver que todos nós passamos por isso, porque a Carol foi a mesma coisa, assim, e aí de repente na hora que a gente vai aprofundar, você fala, nossa, gente. Não tem como não ser. Então é por isso que eu não saí de dentro da água. Então é por isso que nós, tipo, a gente sempre tem alguma coisa. Uma característica que eu falei que o filho de Xumaré geralmente tem é que eles são magros. Comigo não aconteceu, viu, gente? Talvez seja uma influência da sua madrinha. Minha madrinha, é verdade. Ela não deixa a gente ficar fino, diferente do Rogink, né? Ele tem pai que já desguia, a mãe dele também. Esguia. Eu, infelizmente, não peguei essa característica do meu pai. Eu fico na luta aqui. Bom, pessoal, essas foram as características aí de Oxumaré e Oxalá enquanto pais. Eu vou fazer um breve resumo deles enquanto padrinhos para vocês entenderem. Porque quando a gente falou que como padrinhos, eles vão agir no nosso campo da mediunidade, né? Então vamos lá. Quem tem Oxalá como padrinhos, ele vai ser muito cobrado da fé, porque a mediunidade dele vai ter que vir muito da concentração da fé. Então ele vai constantemente passar por muitas provas e expiações no campo da mediunidade, tá? Quem tem Oxalá como padrinho. E ele vai ter que exercer uma grande influência sobre a sua própria fé. E, consequentemente, se ele conseguir superar isso, ele vai ter uma grande influência sobre a fé dos outros, tá? O crer para poder ver, né? Não ver para crer, né? Ele tem que crer para poder ver. E quem tem Oxumaré como padrinho, ou seja, na instância aí da mediunidade, né? Vai ter que se movimentar dentro da mediunidade. Então, ou seja, ele vai ter que passar pelo aprendizado de vários tipos de mediunidade, né? As 7 cores do arco-íris, 7 chakras e tal. Então ele vai ter essa movimentação dentro da mediunidade para que ele consiga finalmente se haver com a sua própria mediunidade, que muito provavelmente vai estar no campo da visão, ou seja, o campo da visão vai ser uma mediunidade muito, muito palpável aí dentro de Oxumaré. Lembrando que ele também vai ter uma ligação muito grande com os 7 chakras, por conta do arco-íris, das cores, então ele vai ter ele vai ter que trabalhar muito com o equilíbrio dos seus próprios chakras, tá? Então esses são eles na visão dos padrinhos e madrinhas. Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. No próximo episódio, vou falar de Omolu. Lembrando que quando a gente fala de Omolu, a gente está falando de Omolu, Opalô e Chapanã, tá? Que são as 3 fases, assim como Oxalá tem as suas 3 fases, Omolu também tem as 3 fases. E vamos falar do meu papai Oxóssi. A vingança. A vingança da Sinara vem no próximo episódio. Então, nesse episódio nós falamos de Oxalá, né, a saudação aí e pababá, e falamos também sobre Oxumaré, que é a Roboboi. A Roboboi, gente, significa Salve Senhor do Arco-Íris e Salve Senhor dos Ciclos. Ah, legal, faz muito sentido isso aí com Oxumaré, né? Bom, pessoal, nós falamos aí sobre Oxumaré e Oxalá, né? Nesse início da nossa série. Eu espero que vocês tenham gostado. Embora o assunto seja muito sério, pessoal, falar de orixá é uma coisa de muito respeito, a gente tentou o máximo possível fazer isso de forma descontraída, porque afinal de contas o nosso podcast tem essa vertente aí mais descontraída. Não quer dizer que seja para ser desrespeitoso em nenhum momento, mas é que a gente pode ser mais descontraídos com diversos temas onde a gente tem que obter conhecimento. Os próximos serão, né, Omolu, lembrando que Omolu vai compreender Omolu, vai compreender Chapanã e Obaluaê, né, porque nós entendemos ele assim como Oxalá e uma única vertente, os 3 também numa única vertente. E meu papai Oxóssi, então a vingança da Sinara está próxima. Nossa, que se prepara, mentira. E como nós dissemos hoje, o pessoal de Oxumaré, quando é malvado com força. Então a vingança dela será Sara Maligna. Eu vou desmistificar isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso episódio. Para mais informações, nos sigam nas redes sociais, que são... @MacumbareaCast no Instagram. Vocês podem buscar também no Twitter como @MacumbareaCast. A gente está no Deezer, Google Podcasts, no Apple Podcasts e futuramente, quem sabe, no YouTube. E o bom e famoso Spotify. E vocês também podem mandar e-mails para o macumbariacast@gmail.com, por favor. Lembrando que, igual a gente falou no último episódio, é nome, idade, cidade de onde está falando. Para que a gente possa poder divulgar melhor.
Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Fiquem atentos aí para os próximos episódios. Agradecemos mais uma vez a participação e a paciência de vocês em nos ouvir daí. E quem está aqui conosco hoje também, que veio nos ouvir pessoalmente, ver a quantidade de bagunça que a gente faz no meio desse podcast. E é aquele ditado, né? Que Deus abençoe e que o pau tore. Tatá é boi. Arroba boi. Arroba boi. Você vai ver. Tatá é boi ou arroba boi? Você vai ver. Cara, eu tenho uma pergunta, tipo, não me zoa, mas funciona tipo um signo? É quase isso, né? Olha, em essência, sim. Só que é muito diferente porque aqui você fala de características essenciais da vida do sujeito. Então, tipo assim, lá fala assim, ó, o canceriano é sentimental. Beleza, mas isso não fala nada mais sobre isso, tipo, o que isso aplica na sua vida ou por que você tem na sua vida. O orixá é diferente. É uma energia que ele vai colocar pra você assim, ó, facilidade nessa área, vamos supor, é o chumaré, é movimento. Então a Sinara tem facilidade em gerar mudança na vida dela. Só que isso também é um ponto negativo, porque ela enjoa muito fácil das coisas. Então vocês gêmeos, cara. Então, O meu ascendente só é que esse. tem um porém. Você tem que superar as características do seu orixá. O seu trabalho nessa... O signo fala, você é isso. O orixá mostra O que é o que você precisa tem que melhorar. trabalhar nessa encarnação. Porque, por Então, exemplo, igual ele falou, mudar é muito bom às vezes. Mas demais não. Então, assim, o excesso de equilíbrio. mudança que meu pai me traz causa isso aqui.